E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai entrar de cabeça num dilema profundo, daqueles que ecoam pela humanidade há séculos, sabe? Vamos destrinchar o texto de 2025 do Marco Antônio de Andrade, chamado A Decisão que Criou o Mal. É uma reflexão teológica super sincera e cheia de empatia, que tenta desatar um dos maiores nós da nossa existência, de onde, afinal de contas, surgiu o sofrimento e a maldade. É uma jornada fascinante de pensamento. Então vamos mapear as ideias centrais do autor para entender certinho como essa dinâmica funciona. Beleza, vamos mergulhar direto nisso aqui. Essa é a pergunta dolorosa que dá o pontapé inicial em toda a reflexão. Se Deus criou tudo, ele criou o mal? É uma questão super simples, mas que carrega um peso esmagador. É o tipo de coisa que, sinceramente, tira o sono da gente. Afinal, se a gente parte do princípio de um Criador único, a fonte de absolutamente tudo, a lógica imediata pode nos empurrar para uma conclusão bem desconfortável. O autor confessa que essa dúvida o consumia por dentro. Como é que a gente concilia a ideia de um Deus perfeitamente bom com a realidade nua e crua de um mundo cheio de coisas terríveis? E é justamente isso que nos leva à nossa primeira grande sessão, o paradoxo da criação, que é o dilema teológico inicial. Imagina a angústia mental do autor olhando para esse contraste. De um lado, a gente tem a ideia de que Deus criou o mal. Mas espera aí, se ele fez isso, ele seria contraditório, dividido contra a própria natureza de amor perfeito, certo? Do outro lado, a gente tem a alternativa: se ele não criou o mal, então o mal veio de outro lugar, o que sugeriria que existe um outro Deus ou uma força rival criando coisas pelas costas do Criador original. A verdade é que ambas as opções pareciam completamente erradas. A ideia de um Deus rachado ao meio ou de um universo com dois criadores brigando gerava uma tensão existencial absurda. O autor simplesmente não engolia nenhuma dessas opções. A gente precisava desesperadamente de uma nova perspectiva aqui. O que nos joga direto para a seção 2, a oferta de liberdade. É aqui que a gente reinterpreta o Jardim do Éden. Agora, o que é realmente fascinante nesse ponto é como a visão sobre a famosa árvore da ciência do bem e do mal muda completamente de figura. Ela não é vista aqui como uma pegadinha ou um teste sádico feito de propósito para derrubar a humanidade. Na verdade, quer saber? Era uma oferta real de liberdade. O argumento é o seguinte: para a vida ter algum sentido de verdade, precisava existir uma escolha palpável. Tinha vida, tinha comida, mas para existir liberdade genuína, era obrigatório ter a opção física de obedecer ou não. A árvore era simplesmente um instrumento material dessa liberdade. Pensa um pouco no raciocínio da Eva, imaginado pelo autor nessa reflexão. Se está aqui no jardim, junto com tudo que me alimenta, por que não posso comer? Quando a gente escuta isso, dá para perceber que a consideração inicial não tinha malícia nenhuma, não tinha maldade na intenção dela nem no mundo em volta. Era puramente uma curiosidade natural, misturada com o poder bruto da escolha. É absolutamente crucial entender isso. O cenário original no Éden não era sobre uma atração maligna, era puramente sobre o exercício da liberdade. E isso nos traz para a seção 3, o nascimento do mal, o momento exato em que o jogo virou. Então, o grande X da questão é este. O mal não entrou no mundo como um monstro sombrio que já estava escondido atrás da moita esperando a hora certa de dar o bote. De jeito nenhum. Segundo essa reflexão, o mal apareceu no exato milissegundo em que o ser humano caiu em si e percebeu a própria desobediência. O mal nasceu de dentro para fora. Foi literalmente gerado pelo remorso, por aquela consciência super pesada de ter quebrado a confiança com quem os criou. Não foi uma invenção de Deus, foi um subproduto trágico de uma escolha nossa. Avançando agora para a seção 4, a transferência de culpa. Vamos olhar para as consequências psicológicas dessa queda. A serpente me enganou. Nossa, essa frase está cravada na história, né? Mas o autor convida a gente a olhar para ela de um jeito totalmente novo. Talvez, em vez de focar num réptil falante, a gente deva focar no que isso grita sobre a nossa psicologia. É o nosso mecanismo de defesa mais primitivo. É o álibi número 1 da humanidade. A culpa é tão pesada, a vergonha esmaga tanto que a primeira reação automática é apontar o dedo para qualquer coisa externa. É o clássico. Não fui eu, foi a situação, foi a serpente. Olha só como o autor destrincha essa queda em duas etapas super claras. O passo 1 foi a desobediência, o ato físico de comer o fruto. Mas o passo 2, uau, esse é igualmente destrutivo, a incapacidade total de assumir a culpa.
Quando Adão joga a culpa na Eva e a Eva joga a culpa na serpente, a gente tem a primeira grande transferência de responsabilidade da história. E é esse segundo passo que consolida o abismo. O problema maior não é só errar, é cruzar os braços e se recusar a assumir a autoria do erro. Finalmente chegamos à seção 5, liberdade, amor e consequência. É aqui que a gente resolve o dilema. A chave de tudo está nesse contraste fortíssimo. Sem a possibilidade real de escolher o errado, o que nós seríamos? Só robôs espirituais, programados para seguir ordens sem questionar nada? Mas a sacada aqui é que o Criador não queria uma fábrica de máquinas. Ele queria relacionamentos de verdade. Ele queria filhos. E para que alguém ame de forma genuína, tem que existir a liberdade total de dar as costas e não amar. Sem liberdade, é impossível existir amor verdadeiro. O risco do desastre era o preço a pagar pela possibilidade do amor autêntico. Isso amarra a síntese do pensamento do autor de um jeito brilhante. O mal não é um deus rival, não é uma força cósmica paralela. O mal é simplesmente o resultado, a consequência de uma decisão que foi na contramão do amor. O que deixa a gente com essa reflexão pesada, mas super libertadora para fechar a análise de hoje. Nós somos os inventores do mal. Deus é quem oferece o caminho de volta. Quando a gente saca que o mal nasce do nosso mau uso da liberdade e não de um projeto divino, dá para suspirar aliviado sobre quem o Criador realmente é. Mas, ao mesmo tempo, chama a responsabilidade para o nosso peito. É uma perspectiva que não fecha o assunto, muito pelo contrário, convida a gente a continuar cavando. Fica o questionamento final para todo mundo que está acompanhando. Como a gente tem usado o nosso próprio poder de escolha todos os dias? Um abraço e até a próxima análise.